Segunda lição. Um objetivo principal definido. Querer é poder. Iniciamos um curso de filosofia que, pela primeira vez na história do mundo, foi organizado com base em fatores conhecidos, que têm sido e serão sempre empregados por aqueles que triunfam na vida. O estilo literário foi aqui completamente subordinado ao objetivo de descrever os princípios e as leis incluídos neste curso, de modo que pudessem ser rápido e facilmente assimiláveis por indivíduos de todas as classes. Alguns dos princípios descritos no curso são conhecidos de todos os que estão agora empenhados na sua leitura. Outros, porém, são apresentados pela primeira vez. Não devemos esquecer, da primeira à última lição, que o valor desta filosofia repousa, inteiramente, no estímulo do pensamento que produzirá no espírito do leitor e não apenas nas próprias lições. Ou, por outras palavras, este curso foi organizado como um estimulante mental, que levará o leitor a organizar e dirigir, para um fim definido, todas as suas forças mentais, aparelhando assim o estupendo poder que a maioria das pessoas desperdiça em ideias vagas, absurdas e sem objetivo. A unidade de propósito é essencial para o triunfo, seja qual for a ideia que se fizer sobre a definição do termo triunfo. Entretanto, essa unidade de propósito pode, como geralmente acontece, exigir que o pensamento se estenda sobre vários assuntos relacionados com ela. Fiz uma vez uma longa viagem para ver Jack Dempsey treinar para uma luta séria. Observei que o conhecido pugilista não fazia apenas um tipo de exercício, mas, ao contrário, praticava vários. O saco de areia o auxiliava a desenvolver a força de certos músculos e também treinava a vista na rapidez. Os halteres serviam para treinar um outro grupo de músculos. A corrida desenvolvia os músculos das pernas e coxas. Uma alimentação racional, bem calculada, lhe dava o suficiente para o desenvolvimento muscular sem acúmulo de gorduras. Hábitos adequados de sono, diversões e descanso lhe davam ainda outros requisitos necessários para a vitória. O leitor deste curso está, ou deveria estar, empenhado numa série de exercícios para triunfar na batalha da vida. Para isso, para conseguir a vitória, há muitos fatores que merecem grande atenção. Um espírito bem organizado, alerta e enérgico é o resultado de vários estímulos, todos descritos detalhadamente no decorrer destas lições. É preciso não esquecer, portanto, que o espírito requer, para seu desenvolvimento, uma variedade de exercícios, tal como acontece com o físico traço, e para alcançar seu completo desenvolvimento, exige muitas formas de exercício sistemático. Os cavalos são exercitados para determinadas marchas pelos treinadores, que os fazem saltar sobre obstáculos, desenvolvendo assim a marcha desejada por meio do hábito e das repetições. O espírito humano precisa ser treinado de uma maneira idêntica, por meio de uma variedade de estímulos que inspirem o pensamento. O leitor observará, antes de se aprofundar nesta filosofia, que a simples leitura das lições produzirá na sua mente uma onda de pensamentos sobre uma vasta série de assuntos. Por esse motivo é aconselhável que faça a leitura munido de um caderno de notas e de um lápis e adote o costume de anotar os pensamentos e ideias que lhe forem surgindo na mente. Aceitando essa sugestão, o leitor, depois de ter lido o curso 2 ou 3 vezes, terá adquirido uma série de ideias suficientes para transformar inteiramente o seu plano de vida. Seguindo esse costume, inteirar-se-á, muito cedo, de que o cérebro se torna uma espécie de magneto, e que atrairá ideias úteis que pairam no leve ar, para empregar a expressão de eminente cientista que fez experiências com esse princípio durante muitos anos. O leitor cometerá uma grande injustiça para consigo mesmo se empreender este estudo com a ideia, por mais leve que seja, de que não precisa mais conhecimentos de que os que possui no momento. Na verdade, homem algum é tão versado sobre um determinado assunto a ponto de poder considerar-se como a última palavra nele. A melhor roseira não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais delicadas. Henry Van Dyke sublinhado. Na longa e dura tarefa de eliminar um pouco a minha própria ignorância e abrir caminho para algumas das úteis verdades da vida, vi muitas vezes, em imaginação,
o grande marcador que permanece no portão de entrada da vida e que escreve pobre e tolo na testa dos que se acreditam sábios e pobre pecador na testa dos que se julgam santos. Isso, traduzido em linguagem mais simples, significa que nenhum de nós sabe muito e, pela própria natureza do nosso ser, jamais poderemos saber tanto quanto necessitamos, a fim de viver uma vida sã e ser feliz durante toda a existência. A humildade é um mensageiro do triunfo. Antes de nos tornarmos humildes em nossos próprios corações, não estaremos aptos para tirar grande proveito das experiências e pensamentos alheios. Essa linguagem soa como uma prédica de moral, dirão. E que tem isso? Mesmo as prédicas, secas e vazias de interesse, como são mais das vezes, podem ser benéficas quando servem para refletir as sombras do nosso ser real, de modo que possamos ter uma ideia da nossa pequenez e da nossa superficialidade. Triunfo, na vida, tem sido amplamente pregado aos nossos homens ilustres. O melhor local para estudar o homem é na nossa própria mente, fazendo uma análise completa de nós mesmos. Quando conseguirmos nos conhecer perfeitamente, se é que conseguiremos isso, saberemos também muito sobre os outros. Para conhecer os outros, não como parecem ser, mas como realmente são, precisamos estudá-los nos seguintes aspectos. 1. A posição do corpo e o modo de caminhar. 2. O tom da voz, sua qualidade, seu volume. 3. Os olhos, se evitam as pessoas ou se as encaram. 4. O emprego das palavras, sua tendência, natureza e qualidade. Através dessas janelas abertas podemos entrar na alma de um homem e ter uma visão do que ele é realmente. Avançando mais um passo, se quisermos conhecer os homens, devemos estudá-los. Quando irritados, quando estão amando, quando têm questões de dinheiro, quando estão comendo, a sós e sem saber que estão sendo observados, quando escrevem, quando estão em dificuldades, quando alegres e triunfantes, quando abatidos e derrotados. Quando enfrentam uma catástrofe, quando procuram causar uma boa impressão aos outros, quando informados sobre a desgraça alheia, quando informados da boa sorte de outros, quando perdem em qualquer espécie de esporte, quando vencem num jogo esportivo, quando a sós, numa atitude de meditação. Antes de se poder conhecer qualquer homem, tal como é realmente, é preciso observá-lo em todos os seus estados de espírito, o que equivale virtualmente a dizer que não se tem o direito de julgar os outros apenas pelas aparências. As aparências valem, não há dúvida, mas enganam muito. Este curso foi organizado de maneira a tornar os seus leitores capazes de fazer um balanço de si próprios e de outras pessoas por outros métodos que não os julgamentos precipitados. Aquele que conseguir dominar esta filosofia estará apto para enxergar através da crosta exterior dos adornos pessoais, das roupas, da chamada cultura e coisas semelhantes, e penetrar profundamente no coração dos que o cercam. É uma promessa grandiosa, que não seria formulada se não nos tivéssemos certificado, em anos de experiência e análise, de que tal promessa pode ser feita. Sem ter, pelo menos, um ligeiro conhecimento da lei da compensação, tal como é descrita por Emerson, nenhuma pessoa pode se considerar educada. Algumas pessoas que examinaram os manuscritos deste curso admiraram-se de que não o tivéssemos denominado curso sobre a arte de vender. A isso responderemos que a palavra venda está geralmente associada com negócios de mercadorias, ou serviços, e isso tornaria circunscrita e limitada a verdadeira natureza da obra. É verdade que se trata de um curso da arte de vender, contanto que se dê um significado mais amplo a essa expressão. Esta filosofia visa tornar possível, aos que a dominarem, negociar com êxito seu caminho na vida, encontrando o mínimo possível de resistência e atrito. Assim, tal curso deve ajudar o leitor a organizar e a empregar na prática muitas verdades que são abandonadas pela maioria das pessoas, que marcham pela vida adiante como criaturas medíocres. Nem todas as pessoas são constituídas de maneira a desejar conhecer as verdades sobre as questões que afetam essencialmente a vida. Uma das maiores surpresas que tivemos, no decorrer das nossas atividades de pesquisas, foi observar como são poucos aqueles que querem ouvir a verdade,
quando esta mostra as suas fraquezas. Preferimos as ilusões à realidade. As novas verdades, quando aceitas, são tomadas com o proverbial grão de sal. Alguns dentre nós exigem mais que uma mera pitada. Querem quantidade muito maior, capaz de temperar as novas ideias, que assim se tornam sem utilidade. Por conseguinte, a introdução deste curso, tal como a presente lição, trata de assuntos que se destinam a preparar o caminho para novas ideias, de maneira que nenhuma delas possa causar choque no cérebro do leitor. A ideia que desejamos transmitir foi muito bem exposta pelo editor do American Magazine, em editorial que transcrevemos recentemente. Por uma noite chuvosa, Calhoun, o rei das arenas do Alasca, narrou-me uma história real. Conservei-a no meu repertório desde então. E agora passo adiante. Um certo esquimó da Groenlândia, contou-me Lomen, foi empregado numa das expedições ao Polo Norte há alguns anos. Depois, como recompensa aos fiéis serviços que prestou, levaram-no a Nova York, para uma rápida visita. Por tudo quanto viu e ouviu, verdadeiros milagres de som e de visão, sentiu uma profunda admiração. Ao regressar à sua terra natal, deu notícia de edifícios que se erguiam até os céus, de bondes, que descreveu como casas que se movimentavam em trilhos, habitados por pessoas, de pontes colossais, de luzes artificiais e todas as outras coisas que existem nas grandes metrópoles. A gente da sua aldeia o olhava friamente, sem lhe dar atenção. Daí por diante passou a ser conhecido pelo apelido de Sagdluk, que quer dizer mentiroso, e esse nome ignominioso foi o seu, até morrer. Muito antes da sua morte, o seu verdadeiro nome estava completamente esquecido. Quando Knut Rasmussen fez a viagem da Groenlândia ao Alasca, acompanhava um esquimó chamado Mitek, pato selvagem. Mitek visitou Copenhague e Nova York, onde viu muitas coisas que não conhecia e ficou grandemente impressionado. Mais tarde, de volta à sua terra natal, lembrou-se da tragédia de Sagdluk, e achou que não seria prudente contar a verdade. Em vez disso, contaria histórias que o seu povo pudesse compreender, e salvou assim sua reputação. Contou como o Dr. Rasmussen mantinha um caiaque nas margens de um grande rio, o Hudson, e como todas as manhãs saíam à caça. Patos, gansos e lontras existiam em grande quantidade, e eles se divertiam imensamente com essas viagens. Mitek, aos olhos dos seus conterrâneos, é um homem honesto. Seus vizinhos o tratam com todo o respeito. A estrada daqueles que narram verdades é sempre muito árdua. Sócrates bebendo cicuta, Cristo crucificado, Estevão apedrejado, Giordano Bruno queimado vivo, Galileu forçado pelo terror a retirar as verdades que anunciara. Que longa estrada cruenta atravessa as páginas da história. Alguma coisa na natureza humana nos faz sentir o choque das ideias novas. Não gostamos de ser perturbados nas nossas crenças e preconceitos que quase nos foram legados com os móveis da família. Na maturidade, muitos dentre nós atingimos um estado de hibernação, e vivemos alimentados pela gordura de antigos fetiches. Se uma nova ideia invade o nosso covil, levantamo-nos, rugindo, do nosso sono de inverno. Os esquimós pelo menos tinham alguma desculpa. Não podiam conceber os quadros fantásticos descritos por Sagdluk. A sua vida simples foi sempre circunscrita pela noite do Ártico. Mas não há uma razão justa para que a média dos homens feche sempre o espírito às ideias novas. Nada há de mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Para cada 10 homens que são fisicamente preguiçosos existem 10.000 que são mentalmente estagnados. E um espírito estagnado é campo propício para o medo. Um velho fazendeiro de Vermont costumava sempre terminar as suas preces com o seguinte apelo: meu Deus, dá-me um espírito aberto. Se muita gente seguisse o seu exemplo, poderia salvar-se das desvantagens dos preconceitos. E que lugar agradável para viver seria então o mundo. Todas as pessoas devem ter empenho em reunir novas ideias de fontes estranhas ao ambiente em que vivem e trabalham diariamente. Se não procura novas ideias, o espírito se torna acanhado, estagnado, estreito e fechado. O fazendeiro deve visitar a cidade frequentemente,
andar entre fisionomias estranhas e altos edifícios. Voltará à sua fazenda com espírito rejuvenescido, com mais coragem e um entusiasmo maior. O homem da cidade, sempre que seja possível, deve fazer uma viagem ao campo e banhar o espírito com novos aspectos, diferentes dos que o rodeiam na labuta diária. Todos necessitam de uma mudança de ambiente mental, em períodos regulares, da mesma maneira que é essencial a variedade na alimentação. O espírito se torna mais alerta, mais elástico e mais pronto para trabalhar com rapidez e eficiência depois de ter sido banhado com novas ideias, fora do campo das nossas atividades cotidianas. Enquanto seguir este curso, o leitor porá de lado, de vez em quando, o ambiente mental em que cumpre o seu trabalho cotidiano, entrando num campo inteiramente novo de ideias, algumas das quais até então desconhecidas. Chegará, assim, ao fim do curso com uma nova provisão de ideias, que o tornarão mais eficiente, mais entusiasta e mais corajoso, seja qual for o seu gênero de trabalho. Não devemos ter medo das novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o triunfo e o fracasso. Algumas das ideias apresentadas neste curso não exigem novas explicações ou provas da sua veracidade, pois são bem conhecidas de todos. Outras aqui apresentadas, porém, são novas. E por esse simples motivo muitos dos que se iniciaram nesta filosofia hesitaram em aceitá-las como verdadeiras. Todos os princípios descritos aqui foram cuidadosamente experimentados por nós, e a maioria deles foi estudada por dezenas de cientistas e outras pessoas, capazes de fazer a distinção entre a mera teoria e a prática. Por essa razão, todos os princípios aqui expostos são praticáveis, contanto que se saiba aplicá-los. Entretanto, não pedimos a nenhum dos nossos leitores que aceite qualquer das ideias apresentadas antes de se ter convencido primeiro, por meio de experiências e análises, da realidade do princípio em questão. O que pedimos ao leitor, por lhe ser prejudicial, é que ele evite formar opiniões sem ter por base fatos definidos, o que nos fez lembrar a célebre advertência de Herbert Spencer. Há um princípio que é uma barreira contra todas as informações, que é prova contra todos os argumentos e que não pode deixar de manter um homem em eterna ignorância. Esse princípio é a condenação apressada, antes do exame. Convém ter sempre em mente essas palavras ao estudar a lei do Mastermind descrita nas nossas lições. Essa lei envolve um princípio inteiramente novo de operação mental e, por esse motivo somente, será difícil para muitos leitores aceitá-la como verdadeira antes de experimentá-la. Quando se considerar, porém, o fato de que a lei do Mastermind é, segundo se acredita, a base real da maioria das realizações dos que são considerados gênios, essa lei passará a merecer mais do que um julgamento precipitado. Muitos cientistas que nos deram a sua opinião sobre essa lei julgam que ela é, praticamente, a base de todos os acontecimentos importantes resultantes dos esforços de um grupo ou corporação. Alexander Graham Bell asseverou acreditar que a lei do Mastermind, como a descrita nesta filosofia, não somente é verdadeira, como também todas as instituições superiores de ensino dentro em pouco passariam a ensiná-la como parte indispensável dos cursos de psicologia. Charles P. Steinmetz declarou que fizera experiências com a lei em questão, chegando à mesma conclusão enunciada nas lições, muito antes de haver falado com o autor dos livros sobre esse assunto. Não existe o que se chama alguma coisa em troca de nada. Afinal de contas, não se obtém senão o que se paga exatamente, quer se compre automóveis ou pão. Lutiner Burbank e John Burroughs fizeram declarações semelhantes. Edison nunca foi interrogado a respeito, mas outras declarações suas dão a entender que ele endossaria a lei como uma possibilidade, se não de fato uma realidade. O Dr. Elmer Gates aprovou a lei numa conversa que teve conosco há mais de 15 anos. Gates é um cientista de primeira ordem, ao lado de Edison, Steinmetz e Bell. Falamos com uma vintena de inteligentes homens de negócios, que, conquanto não fossem cientistas, afirmaram acreditar na veracidade desses princípios. Assim, quase não tem desculpas aqueles que, menos habilitados para julgar,
formam opiniões sobre um assunto como esse, sem antes fazer investigações sérias e sistemáticas. Agora, consintam os leitores que lhes apresente um ligeiro esboço desta lição e do proveito que poderão tirar dela. Tendo-me preparado para praticar essa lei, apresentarei a introdução como uma narrativa do meu caso. A evidência que vem em apoio desse caso será apresentada nas 16 lições que compõem o curso. Os fatos que formam o curso foram reunidos durante mais de 25 anos de experiência comercial e profissional. E a única razão que me leva a empregar o pronome pessoal é que narro aqui uma experiência de primeira mão. Antes de ser publicado este curso de leitura sobre a Lei do Triunfo, seus originais foram submetidos a duas importantes universidades, das quais se solicitava que os manuscritos fossem lidos por professores competentes com a finalidade de corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base. Do ponto de vista econômico, o pedido foi atendido e os originais, cuidadosamente examinados. Nenhuma só modificação foi proposta, além de 2 ou 3 simples trocas de palavras. Um dos professores expressou-se, em parte, da seguinte maneira: é de lastimar que todas as moças e rapazes que entram para as escolas superiores não estejam exercitados, de maneira eficiente, nas 15 leis que constituem o seu curso de leitura sobre a Lei do Triunfo, e que uma grande universidade como esta, a que tenho a honra de pertencer, bem como todas as outras, não incluam esse curso como parte do seu currículo. Visto que o curso foi apresentado como um mapa ou uma planta que guiará o leitor para alcançar o alvo que procura atingir e que se chama triunfo, não será oportuno definir aqui o que é triunfo. Triunfo é o desenvolvimento do poder com o qual se obtém tudo o que se deseja na vida, sem interferir nos direitos dos outros. Frisarei, com certa insistência, a palavra poder, pois ela está sempre inseparavelmente relacionada com o triunfo. Vivemos num mundo e numa era de intensa concorrência, e por toda parte está em vigor a lei da sobrevivência do mais apto. Por tudo isso, todos aqueles que pretendem alcançar um triunfo duradouro têm que atingir o seu alvo por meio do poder. Que é poder? Poder é energia ou esforço organizado. Este curso é com razão chamado o curso da Lei do Triunfo porque ensina a maneira de organizar fatos, conhecimentos e as faculdades da mente numa unidade de poder. O curso da Lei do Triunfo nos faz uma promessa definitiva: dominando-o e aplicando-o, poderemos obter tudo o que quisermos, contanto que esteja dentro dos limites da razão. Esta qualificação leva em conta a educação, a cultura ou a ignorância da pessoa, a sua resistência física, o seu temperamento e todas as outras qualidades mencionadas nas nossas 16 lições como sendo os fatores mais essenciais para a obtenção do triunfo. Todos aqueles que têm alcançado triunfos extraordinários, sem exceção, os têm conseguido, quer consciente quer inconscientemente, por meio do auxílio de todos, ou pelo menos de alguns dos 15 fatores principais, dos quais o curso constitui uma compilação. Quem tiver dúvidas sobre isso, siga as 16 lições e em seguida empreenda a análise acurada de homens como Carnegie, Rockefeller, eu, Ahriman, Ford e outros do mesmo valor, que acumularam grandes fortunas, e verá que todos eles conhecem e aplicam o princípio do esforço organizado, que se destaca como um fio de ouro através de todo o nosso curso. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros da sua derrota tem perspectivas de êxitos na estrada da vida. Há cerca de 20 anos tive a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie a fim de escrever um artigo sobre ele. Durante a entrevista, perguntei-lhe a que atribuía seu triunfo. Carnegie disse então: meu jovem amigo, antes de responder a sua pergunta gostaria de ouvir a definição dessa palavra triunfo. Depois de esperar algum tempo, vendo que eu estava um tanto atrapalhado pela sua pergunta, continuou: por triunfo, com certeza, quer se referir à minha riqueza, não é? Afirmei-lhe que o dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas costumava medir o êxito alcançado. Andrew Carnegie disse então: muito bem. Se deseja saber como adquiri a minha fortuna, se é isso que chama triunfo, responderei à sua pergunta dizendo que aqui na nossa empresa não temos um mastermind formado com mais de 20 homens, que constitui o meu pessoal, isto é, diretores,
gerentes, contadores, químicos e outras pessoas especializadas. Pessoa alguma dentre as que compõem o grupo possui, em particular, essa mente a que acabo de me referir, mas a soma desses espíritos, coordenada num espírito de harmoniosa cooperação, constitui a força que realizou a minha fortuna. Nesse grupo não há duas mentes iguais, mas cada componente desempenha sua parte, e melhor do que ninguém, no mundo. Caiu então no meu espírito a semente que deu origem a este curso que só mais tarde germinou. Essa entrevista marcou o início de anos de pesquisa, que conduziram finalmente à descoberta do princípio de psicologia descrito na introdução com o nome de Mastermind. Ouvi tudo o que disse Andrew Carnegie, mas precisei de muitos anos de contato com o mundo comercial para poder assimilar tudo o que ele asseverava, e aprender com clareza o princípio que serve de base a tudo isso, que não é nem mais nem menos do que o princípio do esforço organizado, sobre o qual repousa todo o curso da Lei do Triunfo. O grupo de auxiliares de Andrew Carnegie constituiu um mastermind, e essa mente era tão bem organizada, tão bem coordenada, tão poderosa que podia acumular os milhões de dólares de Carnegie em qualquer gênero de empresa comercial ou industrial. A escolha da indústria do aço foi inteiramente acidental no que se refere à acumulação da riqueza de Carnegie. A sua fortuna teria sido realizada ainda mesmo que o Mastermind tivesse explorado a indústria do carvão, ou outro qualquer gênero de negócio, pela simples razão de que essa mente se apoiava no poder que o leitor poderá ter quando tiver organizado as faculdades do seu espírito e entrar em aliança com outros espíritos bem organizados, para a obtenção de um objetivo definido na vida. Uma análise cuidadosa de vários dos antigos sócios comerciais de Carnegie, levada a efeito depois do início do curso, provou, de modo irrefutável, não somente que existe uma lei tal como a que é chamada Mastermind, como também que a referida lei foi a principal fonte dos êxitos de Andrew Carnegie. Talvez nenhum dos associados de Carnegie o tenha conhecido melhor que Charles M. Schwab, o qual declarou, com muita justiça, que na personalidade de Andrew Carnegie há algo de sutil que lhe tornou possível atingir tais alturas. Ele disse: "Nunca conheci ninguém dotado de tanta imaginação, de uma inteligência tão viva e de tamanho instinto de compreensão." Tinha-se a impressão de que ele fazia a experiência com os pensamentos da gente, e fazia uma reserva de tudo o que se tinha realizado ou pudesse realizar ainda. Parecia apreender as palavras antes mesmo de serem pronunciadas. O seu jogo mental era fascinante, e o seu hábito de observação dava-lhe uma reserva de conhecimentos sobre inúmeros assuntos. Mas sua qualidade mais notável, tão rica que mais parecia um dom, era o poder de inspirar outros homens. Irradiava confiança. Quem quer que tivesse dúvidas sobre qualquer coisa podia discutir o assunto com Carnegie. Num instante, ele convencia a pessoa da razão ou do erro em que estivesse. Essa qualidade de atrair os outros, em seguida estimulá-los, brotava de sua própria força. Os resultados da sua direção eram notáveis. Nunca antes, na história da indústria, penso eu, existiu um homem que, sem entender do negócio, nos seus detalhes, sem pretensões a ser um técnico em assuntos de aço e máquinas, estivesse apto para estabelecer tão importante empresa. A habilidade de Andrew Carnegie para inspirar e estimular os outros baseava-se em algo mais profundo do que qualquer faculdade de julgamento. Nessa última frase, Schwab expressou um pensamento que corrobora a teoria do Mastermind, a qual atribuímos a principal fonte do poder de Carnegie. Schwab confirmou também a afirmativa de que Andrew Carnegie teria triunfado em qualquer outro negócio que empreendesse, do mesmo modo que conseguiu triunfar na indústria do aço. É óbvio que esse triunfo foi devido à compreensão entre a sua mente e a dos seus associados, e não a um mero conhecimento da indústria em questão. Esse pensamento deve ser muito confortador para os que não conseguiram ainda atingir um sucesso marcado, pois demonstra que o triunfo é apenas uma questão de aplicação correta das leis e dos princípios que estão ao dispor de todos. E essas leis, não nos esqueçamos disso,
estão inteiramente descritas e estudadas nas 16 lições do curso que estamos seguindo. Andrew Carnegie aprendeu como aplicar a lei do Mastermind. Isso lhe permitiu organizar as suas faculdades mentais e as dos outros homens, e coordenar esse tudo atrás de um objetivo principal definido. Todo estrategista, seja no campo do comércio, da guerra, da indústria ou de outras atividades, compreende perfeitamente o valor de um esforço organizado. Todo estrategista militar compreende o valor de espalhar a semente de dissensões nas fileiras dos adversários, porque tal coisa irá quebrar o poder da coordenação, que é o sustentáculo das forças oponentes. Durante a Guerra Mundial muito se falou sobre os efeitos da propaganda. E não parece exagero dizer-se que as forças desorganizadoras da propaganda foram muito mais destruidoras que os canhões e explosivos empregados na conflagração. Um dos pontos decisivos da Guerra Mundial foi quando os aliados colocaram seus exércitos sob a direção do general Foch. Militares bem informados dizem que foi essa medida que causou a desgraça dos exércitos adversários. Qualquer ponte de estrada de ferro moderna é um excelente exemplo do valor do esforço organizado, porque demonstra de modo simples e muito claro como milhares de toneladas de peso podem ser transportadas sobre um número relativamente reduzido de barras de aço e vigas. É que todo esse material da ponte está de tal forma disposto que o peso se distribui igualmente sobre toda ela. Um homem tinha 7 filhos, que estavam sempre discutindo uns com os outros. Um dia o pai chamou os filhos e disse-lhes que desejava dar a todos uma demonstração do que significava aquela falta de harmonia. Preparou um feixe com 7 estacas, cuidadosamente amarradas. Mandou que cada filho, separadamente, tentasse partir o feixe. Cada um experimentou e nada conseguiu. O pai desfez então o feixe, entregou uma estaca a cada um dos filhos e pediu que quebrassem as estacas com o joelho. O velho disse então o seguinte: quando vocês, meus filhos, trabalham juntos, num espírito de perfeita harmonia, lembram o feixe de estacas, e nenhum pode ser derrotado, mas quando brigam uns com os outros, qualquer um pode ser facilmente vencido. Nessa história há uma valiosa lição que pode ser aplicada ao povo de qualquer comunidade, aos empregados e empregadores em qualquer organização de trabalho ou ao estado ou nação em que se vive. O esforço organizado pode ser transformado em poder, que pode ser também um poder perigoso, se não for guiado com inteligência. É por essa razão, principalmente, que as 16 lições do curso são dedicadas, em grande parte, à descrição dos modos de dirigir o poder do esforço organizado, a fim de que ele conduza ao triunfo. A essa espécie de triunfo que é baseado na justiça e na verdade e que conduz, por fim, à felicidade. Uma das maiores tragédias da época presente de lutas e de loucuras financeiras é o fato de que apenas poucas pessoas se empenham nos esforços que mais lhes agradam. Um dos objetivos do nosso curso é ajudar cada leitor a descobrir o seu lugar apropriado no mundo do trabalho, onde a prosperidade material e a felicidade podem ser encontradas em abundância. O curso inteiro destina-se a ser um estímulo que facilitará o conhecimento das suas forças ocultas tais quais elas são, e despertará nele a ambição, a visão e a determinação, que o levarão a adiantar-se a reclamar o que lhe pertence por direito. Há menos de 30 anos, na casa onde trabalhara Henry Ford, havia outro homem que fazia o mesmo trabalho que ele. Dizia-se que esse homem era realmente um operário mais competente do que o próprio Ford naquela espécie de trabalho. Hoje, o nosso homem tem ainda o mesmo emprego, ao passo que Ford é o homem mais rico do mundo. Uma boa enciclopédia contém a maior parte dos fatos conhecidos do mundo, mas esses fatos são tão inúteis como os bancos de areia, antes de serem organizados em termos de ação. Que diferença tão notável existiria entre esses dois homens para que se verificasse tão grande diversidade de fortuna entre eles? É que Ford compreendeu e aplicou o princípio do esforço organizado, ao passo que o outro não cuidou disso. Na pequena cidade de Shelby, Ohio, onde essas linhas são escritas, pela primeira vez na história,
Esse princípio do esforço organizado está sendo aplicado com o propósito de se realizar uma aliança bem estreita entre as igrejas e as casas comerciais de uma comunidade. Os párocos e os homens de negócios formaram uma aliança, da qual resultou que as igrejas e os comerciantes se apoiam mutuamente e, em consequência, tanto as casas comerciais como as igrejas adquiriram tamanha força que é quase impossível algum dos seus empregados ou membros fracassar. Os outros não permitirão tal coisa. É isso um exemplo do que pode acontecer quando grupos de homens formam uma aliança com o fim de colocar o poder combinado de uma coletividade em apoio de cada unidade individual. A aliança trouxe à cidade de Shelby vantagens morais e materiais de que gozam poucas cidades americanas. Para que possamos ter uma visão mais concreta de como esse princípio do esforço organizado pode se tornar poderoso, paremos por um momento e deixemos a nossa imaginação traçar um quadro do que resultaria se todas as igrejas, jornais e clubes, inclusive clubes femininos e outras organizações cívicas da mesma natureza, em todas as cidades americanas, formassem uma aliança com o objetivo de fundir o seu poder e empregá-lo em benefício dos membros dessas organizações. Os resultados seriam simplesmente espantosos. Conhecem-se três poderes principais no mundo do esforço organizado: as igrejas, as escolas e a imprensa. Imaginemos o que poderia acontecer facilmente se essas três grandes forças formadoras da opinião pública entrassem em aliança com o propósito de fazer surgir qualquer transformação necessária na conduta humana. Poderiam, no decorrer de uma única geração, modificar a atual ética dos negócios, a tal ponto que seria um verdadeiro suicídio comercial alguém tentar fazer uma transação sob outro qualquer standard que não fosse a regra de ouro. Tal aliança poderia produzir influência suficiente para transformar, numa única geração, as tendências comerciais, sociais e morais de todo o mundo civilizado. Teria poder suficiente para forçar no espírito das gerações vindouras qualquer ideal desejado. Poder ao esforço organizado. Como já tivemos ocasião de dizer, o triunfo é baseado no poder. Para que se possa fazer uma ideia perfeita do que significa o termo esforço organizado, apresentamos várias ilustrações ou exemplos. E para acentuar ainda mais essa verdade, repetiremos que a acumulação de grandes riquezas e a conquista de uma situação privilegiada na vida constituem o que ordinariamente chamamos triunfo e são baseadas na facilidade de apreensão e na habilidade para assimilar e aplicar os princípios fundamentais das 16 lições deste curso. Ele está em completa harmonia com os princípios de economia e da psicologia aplicada. Observar-se-á que as lições que dependem, para sua aplicação prática, de algum conhecimento de psicologia foram acrescidas de uma explicação mais ampla dos princípios psicológicos que visam torná-las mais acessíveis. Antes de serem dados à publicidade, os manuscritos do nosso curso foram submetidos a banqueiros e comerciantes americanos, por conseguinte homens de espírito eminentemente prático, capazes de analisá-los e criticá-los. Um dos mais conhecidos banqueiros de Nova York devolveu os originais com os seguintes comentários: "Sou formado pela Universidade de Yale, mas acredite que estaria disposto a trocar tudo que o meu título me deu pelo que me trouxe o curso sobre a lei do triunfo, caso tivesse tido o privilégio de o incluir nos meus estudos. Quando era aluno de Yale, minha esposa e minha filha leram também os manuscritos. Minha esposa chamou o curso de teclado da vida, pois julga ela que todos os que aprendem a maneira de aplicá-lo podem executar uma sinfonia perfeita, em qualquer cargo que exerçam, da mesma forma que um pianista executa qualquer música, uma vez que aprendeu a dominar o teclado do piano e sabe música a fundo. Não há no mundo duas pessoas exatamente iguais, e, por esse motivo, aqueles que o seguem não podem esperar atingir com o estudo desse curso o mesmo ponto de vista. Cada leitor que o dominar bem tirará do seu conteúdo o que lhe for necessário para desenvolver uma personalidade completa. Estude o leitor a si mesmo. Faça uma autoanálise. Veja o meu livro Como Fazer o Fortuna. Pense e fique rico. Se responder a todas aquelas perguntas, com sinceridade, ficará sabendo mais sobre si mesmo do que a maioria das pessoas. Estude as perguntas com cuidado. Volte a elas uma vez por semana, durante vários meses,
e ficará atônito com a quantidade adicional de conhecimentos de grande valor que adquiriu com a resposta exata a todas as perguntas. Se não tiver certeza absoluta acerca de algumas delas, procure o conselho daqueles que o conhecem bem, especialmente de pessoas que não tenham motivos para lisonjeá-lo e o vejam como é realmente. Este curso tem por objetivo ajudar o leitor a descobrir quais são os seus talentos naturais, auxiliando-o a organizar, coordenar e pôr em prática o conhecimento conseguido por meio da experiência. Durante mais de 20 anos reunimos, classificamos e organizamos o material que agora oferecemos ao leitor. No decorrer dos últimos 14 anos analisamos mais de 16 mil pessoas, e todos os fatos vitais reunidos nessas análises foram cuidadosamente organizados por nós e são agora aqui apresentados. Essas análises trouxeram à luz muitos fatos interessantes que contribuíram para tornar praticável nosso curso. Constatei, por exemplo, que 95% de todas as pessoas analisadas eram fracassadas e apenas 5% triunfantes. Pela palavra fracasso entenda-se que as pessoas em questão não conseguiram encontrar felicidade ou as necessidades ordinárias da vida sem uma luta é quase intolerável. Talvez fosse essa proporção de fracassos e triunfos se a população do mundo inteiro fosse cuidadosamente examinada. A mera luta pela existência é terrível entre as pessoas que não aprenderam a organizar e dirigir seus talentos naturais, enquanto a obtenção dessas necessidades e, ainda mais, de muitas coisas consideradas como luxo, é relativamente muito fácil entre as que aprenderam o princípio do esforço organizado. Na vida, nenhuma situação pode ser segura e nenhuma realização permanente, a menos que sejam baseadas na justiça e na verdade. Um dos fatos mais surpreendentes revelados por essas 6.000 análises foi a descoberta de que 95% das pessoas classificadas como fracassadas estavam em tal classe porque não tinham um objetivo definido na vida, enquanto os outros 5% eram constituídos por indivíduos que triunfaram não somente porque os seus propósitos eram definidos, como também porque tinham planos definidos para a consecução do seu objetivo. Outro fato importante revelado por essas análises foi que 95% dos que são classificados como fracassos se ocupavam em trabalhos que não eram do seu agrado, ao passo que os restantes 5% de elementos apontados como triunfadores trabalhavam no que mais desagradava. É de duvidar que uma pessoa se torne um fracasso quando empenhada num trabalho que lhe interessa realmente. Outro fator vital mostrado por essas análises foi que os 5% de pessoas que triunfaram tinham o hábito sistemático de economizar dinheiro, enquanto os 95% que fracassaram não economizavam nada. Vale a pena refletir sobre o fato. Um dos principais objetivos do nosso curso é auxiliar o leitor a realizar o trabalho da sua escolha de uma maneira que lhe garanta as maiores recompensas, tanto em dinheiro como em felicidade. Um objetivo principal definido. A tônica de toda essa lição pode ser encontrada na palavra definido. É terrível saber que 95% da população do mundo seguem pela vida adiante sem um objetivo, sem a menor concepção do trabalho para o qual se adaptam melhor e sem ter mesmo qualquer noção da necessidade disso que se chama objetivo definido, pelo qual lutar. Há uma razão psicológica, bem como outra de ordem econômica, para a seleção de um objetivo principal definido na vida. Em primeiro lugar, dediquemos nossa atenção ao lado psicológico da questão. É fato bem estabelecido na psicologia que os atos das pessoas estão sempre em harmonia com os pensamentos que lhes dominam o cérebro. Qualquer objetivo principal definido deliberadamente fixado na mente e nela conservado, tendo-se a determinação de realizá-lo, acaba por saturar todo o subconsciente até influenciar automaticamente a ação física do corpo, para a consecução do referido propósito. Assim, o objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande cuidado e, depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado no lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse propósito como um lema, um projeto, uma planta que finalmente dominará as suas atividades na vida e a guiará, passo a passo,
para a consecução desse objetivo. O princípio de psicologia por meio do qual se pode conseguir impressionar o subconsciente com o objetivo principal chama-se autossugestão ou sugestão que o indivíduo faz repetidamente a si próprio. Trata-se de um grau de auto-hipnotismo, mas não se deve ter medo disso, pois foi esse mesmo princípio que fez com que Napoleão subisse da sua situação de um pobre filho da Córcega à ditadura da França. Foi com auxílio desse princípio que Thomas Alva Edison conseguiu ser o maior inventor do mundo e foi também por meio dele que Lincoln conseguiu pôr uma ponte no grande abismo que mediava entre o lugar do seu nascimento, uma modesta casa das montanhas do Kentucky, e a presidência da maior nação do mundo. Foi ainda esse princípio que fez Theodore Roosevelt tornar-se um dos líderes mais agressivos que já atingiram a presidência dos Estados Unidos. Não devemos ter medo do princípio da autossugestão. Enquanto estivermos certos de que o objetivo pelo qual lutamos nos trará felicidade de natureza duradoura, adquiramos a certeza que o nosso propósito definido é construtivo, que a sua realização não trará dificuldades nem miséria para outras pessoas, que nos dará paz e prosperidade, e, em seguida, apliquemos até o limite que conhecermos do princípio da autossugestão para a rápida consecução do nosso propósito. Na esquina da rua que avistamos da sala onde escrevemos há um homem que permanece todos os dias no mesmo local, vendendo amendoim torrado. Está sempre ocupado. Quando não está atendendo os fregueses, se ocupa em torrar e empacotar os amendoins. Trata-se de um dos 95% de pessoas que não possuem um objetivo definido na vida. Está vendendo amendoim torrado não porque ache que esse trabalho é melhor que outro qualquer que pudesse fazer, mas porque nunca se deu o trabalho de pensar sobre um propósito definido, que lhe poderia trazer maiores lucros. Vende amendoim torrado porque voga o sabor da corrente da vida. E a sua tragédia é que a mesma soma de esforços que emprega nesse negócio, se fosse dirigida em outro sentido, lhe daria lucros muito maiores. Relacionada com o trabalho desse homem há ainda outra tragédia, o fato de que ele faz uso do princípio de autossugestão, mas o emprega com desvantagem para si próprio. Não há dúvida de que se fosse possível fotografar os seus pensamentos, nada haveria nesse retrato senão um torrador de amendoim, alguns saquinhos de papel e uma multidão comprando amendoim torrado. Esse homem poderia abandonar tal negócio se tivesse visão e ambição, primeiro, para imaginar-se exercendo um emprego mais lucrativo, e, em seguida, a perseverança para manter tal quadro diante do espírito até influenciá-lo a dar os passos necessários para entrar num negócio mais vantajoso. Põe nesse trabalho um esforço que seria suficiente para lhe dar um lucro substancial, se esse esforço fosse dirigido no sentido de algum objetivo principal definido que lhe proporcionaria maiores rendimentos. Um dos maiores escritores e oradores dos Estados Unidos, meu amigo íntimo, descobriu há 10 anos as possibilidades do princípio da autossugestão e começou imediatamente a pô-lo em prática. Traçou um plano para sua aplicação, e esse plano veio a ser de grande eficiência. Naquela época, porém, não era escritor nem orador. Todas as noites, antes de adormecer, fechava os olhos e via em imaginação uma longa mesa de reuniões, em torno da qual se reuniam alguns homens eminentes, cujas características desejava absorver na sua própria personalidade. Esses homens eram Lincoln, Napoleão, Washington, Emerson e Hubert Hubbard. Começava então a conversar com essas figuras imaginárias, mais ou menos da seguinte maneira: Lincoln, desejo construir no meu próprio caráter as virtudes da paciência, da justiça para com todo o gênero humano e o agudo senso de humor, que foram as suas principais características. Preciso dessas qualidades e não ficarei satisfeito enquanto não as conseguir. Washington, quero fazer nascer no meu caráter as qualidades de patriotismo, dedicação, desprendimento e direção, que foram as suas notáveis características. Emerson, desejo formar no meu caráter as qualidades de visão e habilidade para interpretar as leis da natureza, inscritas nas paredes das prisões, nas árvores em desenvolvimento e na face das criancinhas, que foram as suas mais notáveis características. Napoleão,
Desejo despertar no meu caráter as qualidades que tanto o distinguiram: autoconfiança, habilidade estratégica para dominar obstáculos, a faculdade de se aproveitar dos erros e de fazer nascer uma força de cada derrota. Bard: quero desenvolver a capacidade para igualar e mesmo para ultrapassar sua capacidade para se expressar com clareza, concisão e energia. Não o diga ao mundo o que é capaz de fazer, prove-o. Todas as noites, durante meses seguidos, esse homem viu as mesmas figuras sentadas em torno da sua mesa imaginária, até que finalmente conseguiu imprimir no subconsciente essas qualidades, de maneira tão clara que começou a desenvolver-se nele uma personalidade que era um composto de todas as personalidades invocadas. O subconsciente pode ser comparado a um magneto, e quando está vitalizado e inteiramente saturado com qualquer propósito definido, tem uma tendência decidida para atrair tudo o que é necessário para a realização desse propósito. As coisas semelhantes se atraem e pode-se ter a prova dessa lei em cada folha de grama, em cada árvore em crescimento. A bolota do carvalho, lançada ao solo, tira dele e do ar o material necessário para transformar-se numa árvore frondosa. Não há árvore que seja metade carvalho, metade cedro. Todo grão de trigo semeado tira do solo e do ar os elementos necessários para fazer crescer uma haste de trigo. Os homens estão sujeitos à mesma lei da atração. Se formos a qualquer casa de pensão modesta da cidade em que habitamos, veremos associados indivíduos de iguais tendências. Por outro lado, se visitarmos meios mais prósperos, encontraremos sempre associados aqueles que têm inclinações idênticas. Os homens que triunfam na vida procuram a companhia de outros que também triunfaram, enquanto aqueles que estão em dificuldades procuram sempre companheiros na mesma situação. Diz o adágio: mal de muitos, consolo é. A água não procura seu equilíbrio com certeza maior do que o homem procura a companhia dos que estão em condições financeiras e mentais iguais às suas. Um professor da Universidade de Yale e um camponês analfabeto nada têm em comum. Sentir-se-ão infelizes se forem obrigados a estar juntos durante muito tempo. Os homens que nada têm de comum entre si se misturam tanto como a água e o azeite. Tudo isso conduz à seguinte afirmativa: inevitavelmente atrairemos as pessoas que se harmonizam com a nossa própria filosofia de vida. Sendo isso verdadeiro, ninguém pode deixar de reconhecer o que há em vitalizarmos a nossa mente com um objetivo principal definido, que atrairá para nós pessoas que serão de grande valor para as nossas realizações, e nunca um obstáculo. Suponha o leitor que o seu objetivo definido esteja muito acima da sua atual situação. Que fazer? É um direito seu. É seu dever ter elevadas aspirações na vida. Deve a si mesmo e à comunidade em que vive estabelecer um alto nível de vida. Há muita evidência para justificar a crença de que coisa alguma dentro dos limites da razão é impossível de ser atingida por uma pessoa cujo objetivo principal definido tenha sido bem desenvolvido. Há alguns anos, Louis Victor Ettinge foi condenado à prisão perpétua na penitenciária do Arizona. Nessa época, era o que se podia chamar um homem mau, conforme ele mesmo confessava. Além disso, muitos acreditavam que dentro de um ano ele morreria, vitimado pela tuberculose. Ettinge tinha mais do que ninguém motivos para se sentir desanimado. A aversão que lhe votava o público era intensa e ele não possuía um só amigo neste mundo. Ninguém que o visitasse, levando-lhe uma palavra de conforto ou de encorajamento. Então, na sua mente, aconteceu qualquer coisa que lhe fez voltar à saúde debelando a peste branca, e que, finalmente, lhe abriu as grades da prisão, restituindo-lhe a liberdade. Ox teria passado exatamente o seguinte: ele decidiu consigo mesmo vencer a tuberculose e recuperar a saúde. Trata-se de um objetivo principal definido. Em menos de um ano, depois de haver tomado tal deliberação,
tinha vencido. Ampliou então o objetivo principal, resolvendo fazer de tudo para conquistar sua liberdade. Dentro em pouco as paredes da prisão desapareceram em torno dele. Não há ambiente desagradável que seja bastante forte para deter um homem ou mulher que saibam como aplicar o princípio da autossugestão na criação de um objetivo principal definido. Uma pessoa assim dotada pode quebrar os grilhões da pobreza, destruir os germes mais mortíferos, ascender da situação mais humilde ao poder e ao apogeu. Todos os grandes líderes baseiam sua liderança num objetivo principal definido. Seguidores se sentem bem sendo assim quando notam que o seu líder é uma pessoa que tem um objetivo definido, que tem a coragem de apoiar esse propósito com ação. Mesmo um cavalo teimoso sabe que o condutor está manejando as suas rédeas, e se rende ao cavaleiro. Quando um homem com um objetivo definido atravessa uma multidão, todos lhe abrem caminho. Mas quando um homem hesita e mostra por suas ações que não está muito certo da trilha que quer seguir, a multidão se recusará a atender e não cederá 1 centímetro de terreno. Em parte, alguma falta de um objetivo principal definido se torna mais gritante ou mais prejudicial do que nas relações entre pai e filho. Os filhos sentem com muita cuidado a atitude vacilante dos pais e tiram vantagem disso com muita liberdade. O mesmo se dá em todos os domínios da vida. O homem com um objetivo principal definido impõe respeito e atenção em todas as ocasiões. Isso, quanto ao que se refere ao ponto de vista psicológico de um propósito definido. Vejamos agora o lado econômico da questão. Se um navio perde o leme no meio do oceano e começa a girar em torno de si mesmo, gastará todo o combustível sem chegar ao seu destino, apesar de gastar energia suficiente para atingi-lo e dele voltar várias vezes. O homem que trabalha sem um propósito definido, que não é apoiado por um plano definitivo para sua execução, se assemelha ao navio que perdeu o leme. Trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para conduzir um homem ao triunfo, pois, como pode um homem estar certo que alcançou um êxito sem ter antes estabelecido no espírito algum objetivo definido que deseje? Toda casa bem construída teve a sua origem num propósito definido e, ainda mais, num plano definido, na forma de uma série de plantas. Imaginemos o que aconteceria se alguém tentasse construir um prédio ao acaso, sem um plano. Os operários atrapalhariam uns aos outros. O material de construção seria empilhado sobre o lote de terreno, antes de construídos os alicerces, e todo o pessoal empregado teria uma noção diversa de como a casa deveria ser construída. O resultado seria um verdadeiro caos e mal-entendidos de toda a sorte. Além disso, o custo da obra se tornaria verdadeiramente exorbitante. Entretanto, já nos demos o trabalho de refletir sobre o fato de que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arranja logo um emprego qualquer, sem a menor concepção de qualquer coisa que, mesmo de longe, se pareça com um propósito definido ou um plano traçado. Em vista do fato de ter a ciência proporcionado meios e processos racionais para analisar o caráter e determinar o trabalho para o qual o indivíduo se adapta melhor, não parece trágico, hoje, que 95% da população adulta do mundo sejam constituídos de pessoas fracassadas, por não terem encontrado seu lugar no mundo do trabalho. Se o triunfo depende de poder, se o poder é o esforço organizado e se o primeiro passo na direção da organização é um propósito definido, é então muito fácil ver a razão pela qual esse propósito é essencial. Enquanto não escolhe um propósito definido na vida, o homem dissipa energias e dispersa pensamentos sobre diversos assuntos e em variadas direções, que não conduzem ao poder, mas a indecisão e a fraqueza. Com a ajuda de uma pequena lente podemos aprender uma grande lição sobre o valor do esforço organizado. Com a lente podemos focalizar os raios do sol sobre um ponto definido, de maneira tão forte que o seu calor poderá abrir um buraco numa tábua. Sem a lente, que representa o propósito definido, os mesmos raios de sol podem incidir sobre a mesma tábua durante 1 milhão de anos sem queimá-la. 1000 pilhas, quando adequadamente organizadas e ligadas entre si por meio de fios, produzirão energia bastante para movimentar uma peça grande de máquina durante várias horas. Mas se tomarmos essas pilhas separadamente,
Nenhuma delas terá energia suficiente para produzir na máquina qualquer espécie de movimento. As nossas faculdades mentais podem ser comparadas a essas pilhas. Depois que o leitor organizar as suas faculdades mentais de acordo com o plano fixado nas 16 lições do curso de leitura sobre a Lei do Triunfo, dirigindo-as no sentido de alcançar um objetivo definido na vida, poderá tirar vantagem do princípio de cooperação do qual nasce o poder que se chama esforço organizado. Andrew Carnegie dava o seguinte conselho: coloque todos os ovos numa cesta e vigie, para que ninguém vá de encontro a ela. Com isso, queria dizer, naturalmente, que não devemos desperdiçar qualquer das nossas energias empenhando-nos em coisas sem importância. Carnegie foi um grande economista e sabia que a maioria dos homens agiria no sentido de fazer alguma coisa bem feita. A melhor compensação por uma coisa que realizamos é a capacidade que adquirimos para fazer ainda mais. Logo que surgiu o plano para o curso, lembro-me que levei os originais a um professor da Universidade do Texas, e, animado de grande entusiasmo, lhe sugeri que havia descoberto um princípio que seria de grande auxílio para mim em todos os discursos que pronunciasse para o futuro, pois estava mais bem preparado para organizar e dirigir as minhas ideias. Ele olhou durante alguns minutos o esboço dos 15 pontos e logo voltou-se para mim, dizendo: sim, a sua descoberta vai ajudá-lo a fazer melhores discursos, mas não se limitará a isso. Contribuirá também para torná-lo um escritor mais eficiente. Nos seus escritos anteriores, notei certa tendência para dispersar as suas ideias. Por exemplo, se tinha de descrever uma bela montanha, à distância, costumava fazer digressões, chamando a atenção do leitor para uma moita de flores silvestres, para um regato murmurante ou para o canto dos pássaros, desviando-se aqui e ali, fazendo verdadeiros zigue-zagues, antes de chegar à descrição da montanha. No futuro encontrará muito menos dificuldades para descrever um objeto, seja falando ou escrevendo, porque os seus 15 pontos representam a base da organização. Uma vez, um homem sem pernas encontrou um cego. Aquele aleijado era um homem de visão, pois propôs ao cego que formassem ambos uma aliança que poderia ser de grande utilidade para os dois. Subirei às suas costas, disse o aleijado, e andarei com as suas pernas, ao passo que você fará uso dos meus olhos. Assim andaremos muito mais rapidamente. Do esforço conjunto resulta o poder maior que se pode alcançar. Eis um ponto que vale a pena ser repetido, porque se constitui uma das partes mais importantes da base deste curso de leitura. As maiores fortunas do mundo foram acumuladas por meio do uso do princípio do esforço conjunto. O que um homem pode realizar sozinho, durante uma vida inteira, por mais bem organizado que seja, é muito pouco, mas o que se pode conseguir por meio de aliança com outros é na verdade ilimitado. O mastermind ao qual Carnegie se referiu quando entrevistamos foi formado por mais de 20 mentes. Aquele grupo era composto de homens de todos os temperamentos e tendências. Cada homem tinha de desempenhar uma determinada parte somente. Havia entre eles uma perfeita compreensão e distribuição de trabalho. A tarefa de Carnegie consistia em manter a harmonia no grupo, e ele a desempenhou maravilhosamente. Se o leitor conhece bem futebol, sabe naturalmente que o time vencedor é aquele que melhor coordena os esforços dos seus jogadores. O que vence é o trabalho do time. O mesmo acontece no grande jogo da vida. Na sua luta em busca do triunfo, o leitor deve ter sempre em mente a necessidade de saber o que quer, qual é precisamente o seu propósito definido e o valor do princípio do esforço organizado para a obtenção do que constitui esse propósito. De uma vaga maneira, quase todas as pessoas têm um propósito, isto é, o desejo de ganhar dinheiro. Mas isso não é propósito definido, no sentido em que o termo empregado nesta lição. Antes de o nosso propósito poder ser considerado definido, mesmo que esse objetivo seja a acumulação de dinheiro, precisamos chegar a uma decisão quanto ao método preciso por meio do qual pretendemos acumular dinheiro. Não basta dizer que se ganhará dinheiro empenhando-se em qualquer espécie de negócio. É preciso escolher o gênero de negócio. Deve-se também decidir o ponto onde ele será localizado.
bem como as normas em que deve ser conduzido. Respondendo à pergunta: qual é o seu propósito definido na vida? Que aparece no questionário que empregamos para analisar mais de 16 mil pessoas, muitos disseram o seguinte: meu propósito definido na vida é ser tão útil quanto possível ao mundo e ganhar o suficiente para viver bem. Esta resposta tem tanto de definida como de exata tem a concepção de uma rã sobre o tamanho do universo. O objetivo desta lição não é o de informar o leitor sobre qual deve ser a sua ocupação na vida, pois isso só pode ser feito depois de uma análise detalhada da pessoa. O seu objetivo é impressionar o espírito do leitor com uma concepção clara do valor do propósito definido e da compreensão do princípio do esforço organizado, como meio de conseguir o poder necessário para materializar esse propósito. Qualquer pessoa pode começar, mas apenas os ousados terminarão. Uma cuidadosa observação sobre a filosofia prática de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram grande êxito na vida em suas respectivas atividades mostrou o fato de que se tratava sempre de pessoas de pronta decisão. O hábito de trabalhar com um objetivo principal definido criará o hábito da pronta decisão, que será de grande auxílio para o leitor em tudo que empreender. Além disso, o hábito de trabalhar com um objetivo definido ajudará a concentrar toda a atenção numa determinada missão, até realizá-la. A concentração do esforço e o hábito de trabalhar com um propósito, eis os dois fatores essenciais para o triunfo, e que estão sempre juntos. Um faz nascer o outro. Os mais prósperos homens de negócios são pessoas de pronta decisão que trabalham sempre com um propósito principal, como finalidade na vida. Apresentamos alguns exemplos frisantes. Walmart escolheu como objetivo principal definido a tarefa de rodear a América com a sua cadeia de Five Tencent Stores e concentrou todo o seu espírito nessa missão, até que a realizou e que ela o fez também. Wrigley concentrou a sua mente na produção e venda de pequenos pacotes de chewing gum, chicletes, e transformou essa ideia em milhões de dólares. Edison concentrou-se na tarefa de harmonizar as leis da natureza, conseguiu com o seu esforço mais invenções do que qualquer outro homem no mundo inteiro e tornou-se multimilionário. Henry L. Doherty concentrou-se na instalação de fábricas de utilidade pública e adquiriu também milhões. Ingersoll concentrou o seu espírito na fabricação de relógios práticos e baratos, e a ideia lhe deu uma fortuna. Statler concentrou-se no estabelecimento de pensões familiares, tornando-se tão rico quanto útil a milhares de pessoas que procuraram os seus serviços. Edwin C. Barnes concentrou-se na venda dos ditafones de Edison e retirou-se do negócio ainda muito jovem, com mais dinheiro do que necessitava. Woodrow Wilson concentrou seu pensamento na Casa Branca, durante 25 anos. Passou a ser o seu principal ocupante graças ao conhecimento que possuía sobre a importância de se ter um objetivo principal definido. Abraham Lincoln concentrou-se na tarefa de libertar os escravos nos Estados Unidos e tornou-se o maior presidente norte-americano. Martin W. Littleton ouviu um discurso que o encheu do desejo de tornar-se um grande advogado. Concentrou seu pensamento nesse objetivo e é hoje, como todos sabem, o mais próspero advogado dos Estados Unidos, ganhando por uma só causa nada menos do que 50 mil dólares. Rockefeller concentrou-se nos negócios de petróleo e tornou-se o homem mais rico da sua geração. Ford concentrou-se na construção de automóveis e se tornou o homem mais rico e poderoso que já existiu. Andrew Carnegie concentrou-se na indústria do aço e, graças aos seus esforços, fez uma grande fortuna e o seu nome foi inscrito nas bibliotecas públicas de toda a América do Norte. Gillette concentrou-se na fabricação de lâminas de barbear, que se espalharam pelo mundo inteiro e o fizeram tornar-se multimilionário. George Eastman concentrou-se na invenção da Kodak, fez com que a ideia lhe rendesse uma fortuna e, ao mesmo tempo, proporcionou prazer ao mundo todo. Russell Conwell concentrou a sua mente na realização de uma conferência, Minas de Diamantes, e fez com que essa ideia lhe rendesse 6 milhões de dólares. Helen Keller, surda, muda e cega,
concentrou seu espírito na tarefa de aprender a falar e conseguiu realizar o seu objetivo principal definido. John H. Patterson concentrou-se na invenção das máquinas registradoras e tornou-se rico, ao mesmo tempo que fazia aos outros se tornarem cuidadosos. O Kaiser Guilherme II, da Alemanha, concentrou-se em fazer a guerra e desencadeou em grandes proporções. Esse é um fato que nunca se deve esquecer. Fleischmann concentrou-se na fabricação de pequenas caixas de fermento, que invadiram o mundo inteiro. Marshall Field concentrou-se em estabelecer a maior loja de departamentos do mundo, e o seu sonho se tornou uma realidade. Philip Armour concentrou-se no negócio de frigoríficos, estabeleceu uma grande indústria e fez também uma grande fortuna. Milhões de pessoas concentram todos os dias o espírito na pobreza e no fracasso, obtendo ambos em abundância. Os irmãos Wright concentraram os seus esforços na construção de aviões, e dominaram os ares. Pullman concentrou seu pensamento em vagões dormitórios, e a ideia tornou-o rico, e milhares de pessoas passaram a viajar com conforto. E assim se pode ver que todos os que são bem-sucedidos nos seus negócios trabalham com um objetivo principal definido, para cuja realização fazem todos os esforços. Deve haver no mundo qualquer coisa que o leitor pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Procure até encontrar essa linha de esforço e transforme-a no seu objetivo principal definido. Organize então todas as suas forças e se lance ao trabalho com a certeza de que está caminhando para o triunfo. Na sua procura da tarefa para a qual está mais bem indicado, é vantajoso ter sempre em mente que conseguirá maior êxito empenhando-se no trabalho que for mais do seu agrado, pois é fato demais conhecido que o homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de corpo, alma e coração. Voltemos, para maior clareza, aos princípios psicológicos que servem de base a esta lição, pois será para o leitor um prejuízo sensível deixar de apreender a verdadeira razão que tem para estabelecer um objetivo definido no seu pensamento. Esses princípios são os seguintes. Primeiro, todo o movimento voluntário do corpo humano é causado, controlado e dirigido pelo pensamento, por meio do trabalho mental. Segundo, a presença de qualquer pensamento ou ideia na consciência tende a produzir um sentimento associado e a solicitar a transformação desse sentimento numa ação muscular adequada, que está em perfeita harmonia com a natureza do pensamento. Por exemplo, se pensamos em piscar e não há no nosso cérebro qualquer influência contrária ao pensamento para deter a ação a tempo, o nervo motor conduzirá o nosso pensamento à sede do governo, no cérebro, e a ação muscular adequada tem lugar imediatamente. Afirmemos o princípio de outro ângulo. Escolha uma pessoa, por exemplo, um propósito definido para a sua vida e prepare a sua mente para levá-lo avante. Desde o momento em que fizer a escolha, esse propósito se torna o pensamento dominante na sua consciência, e ela estará constantemente alerta para os fatos, informações e conhecimentos com os quais poderá conseguir o referido propósito. Desde o momento em que estabelecer no seu pensamento um propósito definido, sua mente começará tanto conscientemente como inconscientemente a reunir e armazenar o material com que alcançará o seu propósito. O desejo é o fator que determina qual será o nosso propósito definido na vida. Ninguém poderá escolher um desejo dominante para nós, mas, uma vez que o escolhamos, ele se tornará o nosso objetivo principal definido e ocupará um posto na nossa mente, até que seja satisfeito pela transformação em realidade, a menos que não permitamos que o mesmo seja posto de lado pelos desejos em conflito. Para acentuar o princípio que estou me esforçando para tornar o mais claro possível, acredito que não seja fora de propósito sugerir que, para estar certo de uma realização bem-sucedida, o objetivo principal na vida deve ser apoiado por um desejo ardente de realizá-lo. Já observei que as moças e os rapazes que entram para o colégio à própria custa, trabalhando para isso, progridem mais do que aqueles cujos estudos são custeados pelos outros. O segredo disso pode ser encontrado no fato de que os que querem realmente abrir o seu caminho na vida são abençoados por um desejo ardente de se educarem, e tal desejo, se o seu objetivo está dentro dos limites da razão, se realizará,
Certamente, a ciência estabeleceu, sem deixar margem para dúvida, que por meio do princípio da autossugestão qualquer desejo profundamente amadurecido satura inteiramente o corpo e o espírito, que transforma num poderoso magneto, o qual atrairá o objeto do desejo, se estiver dentro dos limites da razão. Para o esclarecimento dos que podem ter interpretado devidamente o sentido dessa afirmativa, me esforçarei em enunciar o princípio de outra maneira. Por exemplo, o simples desejo de possuir um automóvel não fará com que ele venha rodando ao nosso encontro, mas se houver um desejo ardente de possuir o automóvel, esse desejo conduzirá à ação apropriada por meio da qual ele será adquirido. Cada linha que um homem escreve, cada toque que pratica e cada palavra que pronuncia servem como prova indiscutível da natureza do que está arraigado no seu coração, como a uma confissão que ele não pode negar. O mero desejo de ser livre nunca libertará um homem que está dentro de uma prisão se não houver força suficiente para lhe dar o direito à liberdade. Eis os passos que conduzem do desejo à realização. Primeiro, o desejo ardente. Em seguida, a cristalização desse desejo num propósito definido. E, finalmente, a ação adequada para conseguir o propósito. Lembre-se o leitor de que esses três passos são sempre necessários para garantir o triunfo. Uma ocasião conheci uma jovem muito pobre que tinha o desejo ardente de casar-se com um homem rico, e finalmente conseguiu o que queria, mas não sem ter antes transformado esse desejo no desenvolvimento de uma personalidade muito atraente, que, por sua vez, atraiu o marido desejado. Tive uma vez um desejo ardente de ter facilidade para analisar caracteres com exatidão, e esse desejo era tão persistente e tão profundamente fixo que me levou a 10 anos de pesquisas e estudos de personalidades de homens e mulheres. George S. Parker fabricou uma das melhores canetas tinteiro do mundo, e, conquanto empreendesse seu negócio na pequena cidade de Janesville, no estado de Wisconsin, conseguiu espalhar o produto por todo o globo. Sua caneta é hoje vendida em todos os países civilizados. Há mais de 20 anos Parker fixou no seu espírito um objetivo definido, isto é, produzir um tipo de caneta tinteiro que fosse o melhor de todos. Apoiou esse propósito num desejo ardente de realizá-lo. Hoje, podemos usar uma caneta que nos satisfaz inteiramente. E isso constitui um grande triunfo para Parker. Todos nós somos construtores, e como os que constroem casas, empregando para isso madeira, tijolos e aço, devemos traçar uma série de planos, de acordo com os quais modelaremos o edifício do nosso triunfo. Estamos vivendo numa época maravilhosa, em que os materiais com que se constrói o êxito são abundantes e baratos. Temos à nossa disposição, nos arquivos das bibliotecas públicas, os resultados cuidadosamente compilados de 1000 anos de pesquisas, sobre todos os possíveis campos de esforço que uma pessoa quiser seguir. Se alguém deseja se tornar pregador, terá à mão toda a história dos conhecimentos adquiridos por aqueles que o precederam nesse campo de atividade. Aquele que deseja ser um mecânico tem à sua disposição toda a história das invenções de máquinas, da descoberta e uso dos metais e ligas metálicas na natureza. Se deseja ser advogado, tem ao seu dispor a história dos processos legais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento da Agricultura, em Washington, põe à disposição de todas as pessoas que querem se dedicar à agricultura os ensinamentos necessários para isso. O mundo jamais esteve tão repleto de oportunidades como agora. Por toda parte aumenta a procura de serviços de pessoas mais eficientes, datilógrafos, estenógrafos, pregadores, funcionários de bancos etc. Esta lição não estará completa enquanto o leitor não tiver escolhido o seu objetivo definido, que deve ser em seguida redigido e colocado num lugar onde ele possa vê-lo, todas as manhãs, ao levantar-se, e à noite, quando se recolher. Não deve haver protelação. Mas, para que pregar isso agora? Somos nós que modelamos e formamos o nosso próprio objetivo definido na vida. Assim, para que demorar, quando já sabemos de tudo isso? Um propósito definido é algo que o leitor deve criar por si mesmo, que ninguém criará para ele e que não surgirá espontaneamente. Que irá fazer a esse respeito? Quando e como agirá? Assim,
Deve começar agora mesmo a analisar os seus desejos, ver qual dentre eles é o desejo dominante e organizar a sua mente no sentido de realizá-lo. A nossa terceira lição lhe mostrará o próximo passo a dar e a maneira como deve proceder. Coisa alguma, neste curso de leitura, é deixada ao acaso. Cada passo é explicado claramente. A tarefa do leitor consiste apenas em seguir as direções até chegar ao seu destino, que é representado pelo objetivo principal definido. O leitor deve tornar claro esse objetivo, apoiá-lo com uma persistência que não reconhece a palavra impossível. Depois que tiver escolhido o seu objetivo definido, tenha bem em mente o fato de que as suas aspirações não são elevadas demais. Também não deve esquecer a verdade estabelecida: nada conseguirá quem nada tenta. Se o nosso objetivo na vida é vago, nossas realizações também o serão, e podemos acrescentar, serão bem escassas. É preciso saber o que se quer, quando e como se espera alcançar o que se quer. Os professores e estudantes de psicologia conhecem tão bem essa fórmula como conhecem a fórmula QQPC, isto é, que, quando, por que e como. Esta lição deve ser lida 4 vezes, com intervalos de uma semana. A quarta leitura, o leitor verá muita coisa que lhe escapou à primeira. O êxito em dominar o curso e em fazer com que ele produza benefícios depende em grande parte, ou talvez inteiramente, da maneira de seguir todas as instruções nele contidas. Não tente o leitor estabelecer regras pessoais para o estudo. Siga as que são dadas nas lições, pois são o resultado de anos de experiência e meditação. Se deseja fazer experiências, espere até dominar o curso e a maneira sugerida por nós. Estará então em condições de fazer uma experiência com mais possibilidades de êxito. Até lá, contente-se em seguir as lições. Você se tornará, esperamos, tanto professor como estudante, depois de haver seguido o curso até o ponto de dominá-lo inteiramente. Se seguir as instruções dadas aqui como guia dos que fazem o curso, não há possibilidades de fracasso. Instruções para a aplicação dos princípios da segunda lição. Por meio da primeira lição, o leitor se familiarizou com o princípio de psicologia conhecido por Mastermind. Está agora pronto para usar esse princípio como um meio de transformar em realidade o seu objetivo principal definido. De certo já lhe ocorreu pensar na inutilidade que seria para qualquer pessoa possuir um objetivo principal definido na vida e não contar com os meios práticos de torná-lo realidade. O primeiro passo deve ser a escolha do objetivo principal. O passo seguinte consiste em redigir de maneira clara e concisa esse objetivo. Em seguida, deverá ser feita uma declaração por escrito, descrevendo-se o plano ou planos por meio dos quais se pretende atingir o que se tem em mente. O passo seguinte e final consiste na formação de uma aliança com uma ou mais pessoas, que cooperarão conosco na condução desses planos e na transformação do objetivo principal em realidade. O propósito dessa aliança é empregar a lei do Mastermind, em apoio aos nossos planos. Devemos fazer essa aliança apenas com pessoas que se interessem sinceramente por nós. Tratando-se de pessoa casada, o esposo ou a esposa deve estar entre os membros da aliança, contanto que existam no casal condições normais de confiança e simpatia. Outros membros da aliança poderão ser os pais, os irmãos e as irmãs ou alguns amigos mais íntimos. Sim, ele triunfou, mas quase fracassou. Assim aconteceu com Robert Fulton, Abraham Lincoln e quase todos os homens que são apontados como triunfadores. Homem algum já conseguiu grande êxito na vida semestrar, uma vez ou outra, pendendo à beira do abismo do fracasso. Se se trata de uma pessoa solteira, o seu amado ou amada, caso exista, deve ser um dos membros da aliança. Isso não é uma brincadeira. O leitor que seguir o curso está estudando uma das leis mais poderosas da mente humana, e atenderá melhor aos seus próprios interesses se seguir séria e cuidadosamente todas as regras aqui estabelecidas, mesmo que não esteja seguro do ponto a que elas o conduzirão. Todos os que se juntarem à pessoa para a formação da aliança no propósito de ajudá-la a construir um mastermind devem assinar, juntamente com o interessado, a declaração.
sobre o objetivo principal definido. Cada membro da aliança deve estar inteiramente de acordo com aquele com quem se alia e simpatizar muito com ele. Cada qual receberá uma cópia da declaração do objetivo principal definido. Mas é preciso ser cuidadoso na escolha, pois o mundo está cheio de pessoas céticas e será para nós de grande proveito não permitir nunca que tais pessoas se aproximem demasiadamente de nós, zombando das nossas ideias e ambições. O que necessitamos é de auxílio e estímulo afetuoso, e não de zombarias e dúvidas. Se é uma pessoa crente, encontrará vantagem em fazer do seu propósito definido objeto das suas preces, uma vez por dia ou mais, se for necessário, acreditando-se na existência de Deus, que pode ajudar, e que efetivamente ajuda, todos aqueles que buscam realizar um trabalho construtivo no mundo. Podem ficar certos de que tem o direito de dirigir-lhe também o seu pedido para que os auxilie nessa cruzada para a realização do que encerra tudo o que há de real para si na vida. Se os que foram convidados para entrar na aliança acreditam no poder das preces, não nos esqueçamos de lhes pedir também que incluam o objetivo da aliança nas suas orações cotidianas. Chegamos agora a uma das regras mais essenciais do curso. O leitor deve conseguir que um ou todos os membros do grupo a que se aliou declarem, em termos francos e positivos, que estão certos de que ele poderá realizar e realizará o seu principal objetivo definido. Essa afirmativa ou declaração pode ser repetida pelo menos uma vez por dia. Todos esses passos devem ser seguidos com persistência, animados pela fé inabalável de que conduzirão a pessoa até onde ela deseja chegar. Não basta seguir esses planos apenas durante alguns dias ou semanas e, em seguida, interrompê-los. O processo deve ser seguido até que a pessoa alcance o seu objetivo definido, seja qual for o tempo necessário para isso. De vez em quando poderá ser preciso mudar os planos adotados para a realização de um objetivo principal definido. Façam-se essas modificações sem hesitação. Nenhuma criatura humana é dotada de capacidade de previsão suficiente para formular planos que não precisem de mudanças e adaptações. Se qualquer um dos membros da nossa aliança perder a fé na lei conhecida por Mastermind, cuidemos imediatamente de remover esse elemento e substituí-lo. Andrew Carnegie declarou-me que teve necessidade de fazer várias alterações no seu Mastermind. Na verdade, declarou-me que todos os membros que reuniu para a primeira aliança foram afastados aos poucos e substituídos por outras pessoas que se adaptassem com mais entusiasmo e lealdade ao espírito e objetivo da aliança. Ninguém pode triunfar estando cercado de sócios desleais e invejosos, seja qual for o alvo visado por seu objetivo principal definido. O triunfo tem por componentes a lealdade, a fé, a sinceridade, a cooperação e outras forças positivas com as quais o indivíduo precisa sobrecarregar seu ambiente. Muitos dos nossos leitores desejarão formar alianças com aqueles com os quais estão associados profissionalmente, com o objetivo de obter um número maior de êxitos nas suas respectivas profissões ou em seus negócios. Em tais casos, as mesmas regras estabelecidas aqui precisam ser seguidas. O objetivo principal definido de alguém pode ser de natureza tal que lhe traga benefícios, individualmente, ou a sua profissão ou negócio em que se empenhe. A lei do Mastermind operará de maneira idêntica em ambos os casos. Se fracassar, temporária ou definitivamente, na aplicação dessa lei, a razão disso é que qualquer membro da aliança não entrou para ela com fé, lealdade ou sinceridade de propósito. A falta de uma visão ampla tem levado muitos homens a fazer uma só coisa durante toda a vida. Vale a pena ler 2 vezes esse trecho em itálico. Assim, o nosso objetivo principal deve se tornar a nossa mania, a nossa preocupação máxima. Devemos cuidar dele continuamente, dormir com ele no pensamento, viver, em suma, tendo diante de nós. Qualquer coisa que desejarmos poderemos obter, se a desejarmos com intensidade suficiente e se tivermos persistência. Naturalmente, se o objeto desse desejo estiver dentro dos limites da razão e se acreditarmos que já estamos de posse dele. Há, porém,
uma grande diferença entre desejar simplesmente alguma coisa e acreditar que a obteremos realmente. A falta de compreensão dessa diferença tem sido causa de fracasso para milhões de pessoas. Os realizadores são aqueles que acreditam, em todos os setores da vida, aqueles que acreditam que podem alcançar o seu objetivo principal definido não reconhecem a palavra impossível, nem se importam com as derrotas temporárias, pois sabem que estão caminhando para o triunfo, e se um plano fracassa, logo o substituem por outro. Todas as realizações notáveis encontram sempre obstáculos antes de se tornarem uma realidade. Edison fez mais de 10.000 experiências antes de conseguir realizar o seu primeiro disco de fonógrafo, que tinha gravadas as seguintes palavras: Marie tinha um cordeirinho. Há uma palavra que, juntamente com essa lição, nunca deve sair do pensamento do leitor. Essa palavra é persistência. O leitor está agora de posse do Abre-te, Sésamo para suas realizações. Basta abrir a porta do templo do conhecimento e entrar. Mas deve ir a ele. Ele não virá ao seu encontro. Se essas leis forem novas para os leitores que seguem o nosso curso, a ida ao templo não será fácil no começo. Eles tropeçarão, a princípio, mas devem prosseguir. Em breve chegarão ao alto da montanha que procuram atingir e contemplarão nos vales, embaixo, o rico estado do saber, que constituirá sua recompensa pela fé e pelos esforços que empregaram. Tudo tem um preço. Não é possível conseguir alguma coisa em troca de nada. Nas suas experiências com a lei do triunfo, o leitor está lidando com a natureza, na sua forma mais elevada e mais nobre. A natureza não pode ser defraudada ou enganada. Ela nos dará o objeto pelo qual lutamos, mas só depois de havermos pagado o seu preço com um esforço contínuo, persistente, obstinado. Que se poderia dizer mais sobre o assunto? O leitor já sabe o que fazer, quando, como e por que deve fazer. Se assimilar à lição seguinte, confiança em si mesmo, terá então fé suficiente para seguir todas as instruções dadas para seu governo na presente lição. Senhor dos destinos humanos eu sou. Fama, amor e fortuna aos meus pés esperam. Ando por cidades e campos, atravesso desertos e mares remotos. Passo por choupanas, mercados e palácios. Tarde ou cedo bato espontaneamente, uma vez, em cada porta. Se estás dormindo, despertai. Se estais em festins, levantai-vos antes da minha saída. É a hora do destino, e os que me seguem alcançam todos os estados que os mortais desejam, e vencem todos os inimigos, exceto a morte. Mas os que duvidam ou hesitam, condenados ao fracasso, penúria e aflição, procuram-me em vão e imploram debaúde. Eu respondo, não, e não volto nunca mais. Engauss.